Nós estamos aqui de novo no canal Cidadania Mil, conversando com a doutora Eliane Mora Demarco sobre os contratos. E essa nossa conversa está sendo especial porque está sendo no meio da quarentena, não é, doutora? Verdade, é um prazer estar aqui, conversando com você, Vivi, com todos. Estamos no meio dessa quarentena, a gente não sabe direito onde vai parar, né? Mas estamos aí cheios de esperança, né? Mas é isso mesmo, a gente tá com esperança, mas assim, a gente não sabe o que vai acontecer. Até, sabe o que eu achei engraçado, Eli? Eu estava com os É, alunos na semana passada e eles falaram assim: professor, o que que vai acontecer agora? E aí eu falei assim: olha, de verdade, eu tenho uma bola aqui que parece uma bola de cristal, mas ela não funciona, então eu não sei o que vai acontecer não, no futuro. O que a gente tem que é fazer, verdade. não é verdade? A gente tem que, enfim, ter essa esperança mesmo, né, não Uhum, ter desespero, porque tem muita gente com uma ansiedade, o que vai acontecer e tal. Então, claro, se você está numa situação de risco é diferente, mas a maioria, da nossa audiência está em casa e às vezes está meio entediada porque está em casa, né, mas, consegue é, ficar em casa, vai ter comida, vai ter, uhum, enfim, um lugar quentinho para ficar, então o que a gente tem que ter é paciência para que, esse problema que é mundial passe, né. é verdade. Acho que as pessoas estão muito preocupadas também com o emprego, né? É uma realidade que muita gente vai ficar sem emprego. É, É, eu fico pensando naquelas pessoas que têm financiamento imobiliário, estão pagando, né, seu financiamento junto à instituição financeira, né? Isso, uhum. acho que essas pessoas já estão bem preocupadas. Também aquelas pessoas que pagam aluguel, né? Que pagam Exato. aluguel, que pagam condomínio, né? É uma preocupação assim de muita gente, né? É uma preocupação legítima, né? Inclusive por isso que a gente decidiu conversar aqui para Uhum. pensar junto o que a gente pode levar para essas pessoas enfim, de alento, de ideias, para que a pessoa possa eh, olhar assim para o futuro, né? Ver uma luz no fim do túnel mesmo. É. Primeira coisa que eu acho que a pessoa precisa perceber que ela não está sozinha, né? Não está Uhum, sozinha. Isso, boa parte dos brasileiros estão com a mesma preocupação, têm suas contas para pagar, estão preocupados em perder o emprego, é. né? Então realmente nós estamos né, vivendo uma situação muito diferente. Eu acho assim que o Brasil e todo mundo assim não vai ser mais o mesmo depois disso. Eu também Então acredito. muitas coisas nós vamos ter que repensar, né? E, e vamos lá, né? Acho que a gente tem que tocar o barco. Vamos tocando o barco do jeito que dá. Por enquanto, as pessoas, assim, todos nós, né, temos a internet, graças a Deus, né? Nós Uhum. temos a internet para nos ajudar, para estarmos juntos, né? E também a gente pode aproveitar a oportunidade para fazer cursos, né? Para aprender coisas que de repente a gente sempre quis aprender, mas nunca teve tempo, né? É verdade. E também para estarmos mais juntos dos nossos parentes, né? Principalmente quem vive em São Paulo, né? Se queixa muito disso, né? Que não consegue estar com os parentes, não consegue estar com os filhos, Uhum. né? Só conseguia ver à noite meus filhos, né? Então tem coisas boas também, pode É. tirar disso tudo, né? Eu acho que, assim, é uma forma de reforçar, a família, a família eu digo, a pessoa com quem você convive mesmo todo dia, né, que seja a sua irmã, o seu irmão, um amigo que mora junto, sei lá, a família, né, o esposo, os pais, quem tá junto ali no dia a dia, sem aquela cortina de fumaça, sabe, que a gente vê, às vezes, que tem gente que se reúne só para aquelas festas, tal, e acaba não sentando e conversando. Agora a gente senta e conversa. Tem hora que Uhum, para, não é? Eu acho que você também deve vivenciar esse momento que a gente para.
ah, vamos desligar um pouco a televisão e vamos conversar, porque a gente não pode ir para lugar nenhum. E aqui eu vejo da minha janela, dá para ver aquela torre do Banespa, né? Que agora é a torre do Farol Santander. E a gente estava olhando outro dia para lá, assim, e vendo, nossa, o ar tá melhor em São Paulo. Ah, então, É, São Paulo precisou parar para que a gente pudesse ver que a gente mora num lugar excelente, que a cidade é muito boa e que precisa de um esforço realmente coletivo para melhorar, né? E precisa de um esforço coletivo para a gente conseguir ter esse contato entre as pessoas, não é verdade? A gente que trabalha com contrato, eu vejo muito nos contratos de locação, e tenho certeza que você vê muito nos contratos de compra e venda, que às vezes, na hora da contratação, na hora da negociação, as pessoas entram, alguns, tá? Não vou dizer que são todos, com uma dureza, né? Ah, eu vou agora mostrar quem é que manda. E agora a gente percebe que nós somos seres humanos que precisam uns dos outros e que podemos fazer de uma forma melhor, não é? E não passou é um vírus bem pequenininho para mostrar isso para nós, né? para mostrar isso. Então é muito, muito interessante, né? E coloca, aflora o direito como essa ciência que é humana mesmo, né? E aí a gente Uhum, começa a ver assim, bom, ok, eu não posso. Eu vejo meus colegas advogados, né? Que tem muitos colegas, muitos alunos que saíram da universidade há pouco tempo e foram virar audiencistas, né? Advogados audiencistas, que são advogados que só fazem as audiências. Eu imagino que eles devem estar super preocupados, por quê? Suspensão dos Ixi, prazos, né, é, total. E suspensão de audiências, não há audiências. Então, a gente hum, precisa dar ferramentas para esses colegas, que nunca pensaram, talvez, em trabalhar com contrato, e mesmo com tudo parado, é possível. Por quê? Alguém vai precisar procurar, mudar de um imóvel agora, é possível, né, porque a gente tem alguns, uhum, corretores e donos de imóvel que estão anunciando na internet. Então uhum, é necessário que a gente tenha alguém que cuide dessa contratação. E também, uhum. na compra e venda, que é possível fazer negociação. Tem muita gente que deve pensar assim: "Ah, mas o cartório não abre". Abre sim, né. Até eu queria que você Eu vi aqui dissesse. na internet, eu andei vendo aqui na internet que os cartórios, eles estão, é importante dar uma olhadinha, que os registros de imóveis, Uhum, eles estão com aviso de que eles estão aceitando documentos digitais, né? Então é importante dar uma olhadinha no recado que cada cartório colocou, né? Cada um, por exemplo, na capital tem 18 cartórios de registro de imóveis, uhum, a pessoa teria que dar uma olhadinha no cartório que é da circunscrição do seu imóvel, né? Porque eles estão colocando recados, eles estão explicando como fazer, né? E aí tem pessoas trabalhando também online, trabalhando de casa, e, e, e preciso também entrar nos cartórios, nos tabeliões de nota. Eu acho que vai ficar um pouco mais difícil, mas também é bom dar uma olhadinha, né, com relação a quem está comprando imóvel financiado pelo banco, né? Ah, sim. Mas olha, a última verificação que eu tive, inclusive eu tenho Uhum. muitos amigos que são corretores de imóveis, né? Eles estão fazendo as negociações, continua. Ah, Apesar é? de tudo, porque a Uhum. moradia, para mim, e não só para mim, né? A gente estava conversando outro dia, sobre essa questão. A moradia é um direito, que é garantido pela Constituição, e sem a moradia a gente não consegue, ter a Não é, fosse a dignidade. moradia, a gente não estaria em quarentena, não ia ter onde Ex passar a quarentena. Não teria quarentena. Eu Agora fico que essa situação demonstra uma coisa muito importante, né? Duas coisas que são fundamentais, assim, para as pessoas, para todos nós, né? É o direito de propriedade, Uhum, né? E a família. São os exato. nossos apoios, né? A É. propriedade é muito importante para uma família, né? Viver, crescer, né? Então, agora, mais do que nunca, a gente está percebendo isso, né? Uhum, uhum. Então, por exemplo, eu acho muito importante que as pessoas se atentem, né, a regularizar seus imóveis, se não estiverem
ainda feito isso, né, se não tiverem regularizado. Então, procurar, né, saber, procurar se informar com relação à documentação imobiliária, né, o que precisa, o que está faltando, né. A gente sabe que tem milhões de brasileiros que estão nessa situação, estão com os imóveis irregulares. Primeiro que eles nunca ficam muito tranquilos, porque sabem que tem alguma coisa errada, né, É, mas vai deixando o tempo passar, vai deixando, e quando vê, aí já são os herdeiros, ou ele quer vender, aí descobre que não consegue. exato. Então, é importante todo mundo ir atrás, correr atrás de ver se, né, se seus imóveis estão corretamente, né, se estão formalizados, né, registrados, devidamente registrados, né. Somente o registro, no registro de imóveis é que transfere a propriedade, que a pessoa pode ter algum documento guardada, né, consigo, achando que está tudo bem, né, e às vezes nem sabe da questão do registro. Não, Geralmente a pessoa pode ter aí um compromisso de venda e compra, um contrato particular arquivado, né, guardado em casa, e nem sabe que ainda não está regularizado. Como que é, faz para saber se está regularizado ou não? Tem que ir lá no registro de imóveis, pedir uma certidão e ver se o imóvel está no seu nome. uhum. Isso aí. Se não estiver, aí precisa procurar os meios, né, para regularizar. E, Geralmente, as pessoas conseguem fazer isso sozinhas, sem precisar de advogado, só em última análise aí que vai precisar de advogado, entrar com uma ação, se for o caso. e assim, é aquela ideia do faça você mesmo, né, a pessoa às vezes quer fazer, eh, cuidar de seus imóveis, não existe uma proibição. Eu sempre falo em todos os vídeos que ninguém é proibido de contratar, pelo contrário, a gente tem uma autonomia de contratação. Agora, se eu tenho uma propriedade e eu prezo pela minha propriedade, eu não quero gastar com advogado, então eu preciso Uhum, aprender. Então, existem cursos que uhum, a gente consegue fazer para aprender a trabalhar com essa questão. Um dos cursos é aquele meu sobre locação e outro curso é o seu que vai ser lançado, não é? Ele que é uhum, sobre contratos imobiliários. Então, a gente uhum, até bateu um papo assim um pouco antes sobre a divulgação dos cursos e eu já queria deixar eh, o nosso seguidor aqui informado de que vai ter em algum lugar aqui embaixo um link para você ter uhum, acesso a esse curso, para que você se inscreva para a próxima turma, porque eu acho que esse é o momento da gente ganhar esse capital de inteligência mesmo sobre esses contratos, para quando uhum, voltar você tenha o que fazer. E mais, quem trabalha com contrato não vai depender do fórum. Isso é mais uhum, do que claro numa situação que a gente vive hoje. O que que eu preciso uhum, fazer para trabalhar com contrato hoje? Eu preciso ter meus clientes entrando em contato comigo, que pode ser pelo telefone, pelo celular, não é? Pode ser até por videoconferência, agora que as pessoas estão isoladas. E todo esse trâmite de documentação, por exemplo, um contrato de locação hoje pode ser assinado por assinatura digital, né? Então a gente tem algumas ferramentas que eu falo também lá no curso que a gente pode utilizar de uma forma legítima para organizar. Então, precisa sim, é necessário que você entre em contato com um profissional qualificado, gabaritado, especialista na área. Mas se a pessoa não tiver acesso, por exemplo, né? Ah, não sei como falar com a doutora Viviane, não sei como falar com a doutora Eliane, e eu quero saber sozinho a fazer. Pode fazer? Pode, mas aí você tem que estudar, né? Às uhum, vezes, o que mais me deixa preocupada, e me deixa preocupada porque cada contrato que chega no escritório é preocupante porque eu vejo que às vezes a pessoa é tão, desculpa a palavra, meus amigos, muquirana. A pessoa é tão muquirana que vai lá no Dr. Google, coloca lá contratos de compra e venda, modelo, ponto PDF. E a pessoa não quer nem editar, né? Aí imprime, é, coloca a mão os nomes, puxa, é muito triste, né? é Perde muito triste. dinheiro, não é?
Quem faz isso para si mesmo está se prejudicando. É. Quando é corretor de imóveis, está vivendo bem, assim, né, a sua função, porque eu penso muito nos corretores de imóveis, Uhum, nessa questão de regularização de imóveis, sabe? uhum, Eles, eles muitas vezes eles perdem negócio, porque quando eles vão pegar o documento, né, do vendedor, né, para dar uma olhada, eles percebem que o imóvel não está registrado, hum, tá, o contrato foi feito muito tempo atrás e assim não foi regularizado corretamente. Assim, esse curso de contratos imobiliários, ele ajuda muito também a, né, a ver cada situação assim que acontece e, e é uma ajuda, contribui um pouco, né, para para dar um norte para essas questões, porque às vezes os corretores desistem do negócio, né, desistem porque acham, não dá, não tem jeito, isso aqui tem que ser com um advogado, vai demorar uhum, muito, manda a pessoa para um advogado, né. E às vezes a questão é simples, né, é. às vezes a questão é simples, né, é, é, entender um pouco mais como que funciona, né, essa transmissão, esse registro, e aquilo, né, de repente as pessoas conseguem fazer, né, resolverem as questões, assim, sem maiores problemas. É, tem que ter conhecimento, né? Tem que É. existir conhecimento. Agora, pensando, a pessoa tem agora, vamos pensar no pior cenário. Cheguei aqui, eh, eu sou prestador de serviço, não me enquadro naquela categoria que o governo fala lá do auxílio de R$ 600, né? Tenho família, tenho financiamento. O que eu faço agora, nesse exato momento? O que eu poderia fazer? Tem alguma dica para o nosso amigo com o financiamento? Bom, a primeira coisa seria renegociar essa dívida, né, renegociar. Isso se não saírem leis, né, que determinam alguma coisa nesse sentido, mas se não tiver, basta, né, depois, quando terminar, ou se já tiver algum acesso com o gerente do banco, Uhum. renegociar essa dívida, né. Eu acho até que a renegociação parece que teve um esforço dos bancos, ainda não teve lei obrigando, né? Mas os bancos estão colocando para 2 meses para frente, 60 dias, como se fosse uma espécie de moratória, né? Eles não chamam de moratória, mas eu acho que é isso. E em relação aos aluguéis, o que a gente vê? Tem muito dono de imóvel que vive do aluguel. Então, existe essa questão, né? O locatário normalmente é a parte mais fraca, mas ele precisa lembrar de que o dono do imóvel às vezes precisa daquele aluguel para comprar os próprios remédios, tal. Então, não é É um interesse legítimo. mútuo, né. É um interesse mútuo. Existe o contrato de locação é um contrato que a gente chama, né, no direito, de um contrato paritário, ou seja, as partes estão no mesmo patamar. Eu não tenho um desnível. Eu Uhum. entendo que o melhor seria a renegociação, né, com o próprio dono do imóvel, porque não é justo que ele não receba nada, né? E renegociar É. é isso, né? Esse dono do imóvel, ele pode aceitar, sei lá, olha, próximo mês você paga metade, depois o restante dilui, ou enfim, né? Os próximos 2 meses você paga metade, o restante vai diluindo, para realmente garantir a manutenção do contrato, porque quando a gente pensa em direito dos contratos, a base do contrato, um dos princípios, né, que são base, é o princípio da continuidade do vínculo, Uhum. né? Então, enfim, toda a ideia é que a vontade das partes que foi formada lá inicialmente, ela continue até o final daquela obrigação, que é o esperado, né? A gente não espera que exista um descumprimento, né? Que é o Uhum. famoso inadimplemento. Agora,
o Covid, esse problema dessa doença aí, foi alguma coisa que não era previsível, né. Uhum, Alguma coisa que aconteceu, enfim, sem que se esperasse, sem que nós pudéssemos escolher, a gente não contribuiu para isso, mas é uma pandemia mundial, né. uhum, E existe a possibilidade de utilizar a lei as regras de teoria da imprevisão, não é? uhum. É, Então, mas com enfim, certeza. eu acredito que se, o próprio credor, né, no caso de banco, locador, tal, se ele for um pouco mais consciente, ele vai entender que é necessário fazer um acordo. Uhum, Até porque, vamos pensar assim, tem pessoas que falam assim: "Ah, eu tenho dinheiro, mas se eu continuar com esse aluguel, eu não vou ficar bem". Então ele fala: "Ah, é? Quanto é a multa? Deixa, eu já pago a multa, eu saio". É pior para o dono do imóvel, não é verdade? é. De Porque imediato. todo mundo, em regra, assim, todo mundo tá diminuiu a renda de todo mundo, né. Então, Então não vai ser tão fácil mesmo encontrar, né, locatários, e realmente convém, né, mudar, abaixar mesmo, né, negociar e abaixar um tanto considerável, né. então, é uma ideia, não é, essa, de renegociação para poder continuar a girar. Eu acredito que vai ser uma mudança mesmo, como você disse no início do nosso bate-papo, é uma mudança de modo de ver, de paradigma, né, Uhum. que a gente vai enfrentar. É A uma mudança. incerteza é de todos nós, né. É. Eu acho, né, que muita gente tá: "Ah, vai voltar ao normal logo, vai voltar", mas quem sabe, a gente não sabe, né, na verdade ninguém sabe. Ninguém sabe. E quem sabe guarda bem para ele, né? É. E tomando por parâmetro os outros países que começaram com isso, né, É. até agora não voltou ao normal, né. Uhum. A China Muito bem que antes de que nós. foi o iniciado, né, o primeiro. Hoje acho que foi o primeiro dia que não morreu ninguém, mas a gente vê as imagens de lá, né, que aparecem aqui na nossa televisão, as pessoas ainda andam de máscara, não é? Uhum. E a gente está começando a entender isso. Eu tenho uma irmã que ela é. Ai, você tirou o seu som. Ele? E agora? Você Oi, vai poder não, cortar isso? a gente corta. Espera aí. Você tá isso, deixa aí, não mexe mais. Eu estava Você estava contando. ouvindo o telefone tocando? Não. Ah, Ah, era o era o telefone telefone? tocando. É, Ah, tem alguém querendo falar contigo? tem, a minha irmã de Curitiba. Ah, Ela você é quer. ela é médica, sabe. Então Ah, ela tá lá passando, tá trabalhando lá no hospital. e ela tá atendendo Coitada. esses caras, né, essas emergências. Tomara que ela Então, fique bem, né? Ai, meu é. Deus. Então, e a minha irmã, que é dentista, ela fala que, olha, ela nunca concordou com essa história de que as pessoas não deviam usar máscara, porque se protege, o jeito é máscara para todos, né? Uhum, No dia que ela me falou, as pessoas começaram a comentar disso. Falei, gente, então o pessoal da saúde realmente tem esse posicionamento de que a uhum. gente precisa fazer o melhor, né? Precisamos fazer o melhor para cuidar É, pelo que eu dessa. entendi, a máscara, agora é muito importante para quem não tem o vírus e não sabe que tem, não transmitir para os outros, né. Uhum, Então se todo mundo tivesse essa consciência: "Eu vou usar máscara para não transmitir para os outros", aí a gente, né, a gente sai na frente, vamos dizer assim, a gente vence já é, muitas coisas, né. A uhum. gente evita muitas coisas, né, muitas mortes, evita, né, então acho que a máscara ela é importante agora para não passar para ninguém passar para ninguém. É.
tentando, assim, fazer a máscara em casa. Até Uhum. fiz uma que eu recebi um vídeo do YouTube ensinando. Ah, Aí fui tentar fazer, é bem simples, faz com papel toalha e o rapaz fez lá uma, tal, tentei fazer aqui. hum, Então a gente vai se virando, né? é, Vai se virando como pode. é, Não vai se virando com as armas que tem, né? é verdade. E vamos tentar mudar essa sociedade, tentar trazer um pouco de esperança, falar assim, olha, você não está sozinho, né? Estamos todos, né, vivendo esse mesmo momento e fazer o melhor que a gente pode, né? Agora, o que a gente pode fazer é ficar bem, ficar em Uhum. casa, aproveitar, dar uma descansada e estudar, né? A gente que, não sei se você tem essa sensação, né? Às vezes a gente, no nosso dia a dia de trabalho, vai para cá, vai para lá, a gente fala, nossa, se eu tivesse mais uma horinha, eu estudaria um negócio, eu leria um livro. Então, o nosso papel é esse. Vamos então fazer o que a gente tinha se proposto a fazer, se tivesse essa uma horinha, né? Uhum. Verdade. É isso aí, é é usar bem o tempo, né? Cada um tem que usar o seu tempo com inteligência, É. né? Não ficar, né, perdendo tempo, ficar ocioso, porque isso aí pode trazer até problemas psicológicos, né? É Sim. bom, é bom usar bem o tempo, né? De repente, quem não sabe muito o que fazer, como preencher o tempo, né? Pode preparar um horário, né? Um horário para o dia seguinte, colocar atividades para fazer exercício físico, Uhum. né? Limpar aquela gaveta que está lá daquele É. jeito há muito tempo, né? Uhum. Precisando ficar limpeza. Então, é um momento de, né, de aproveitar o tempo, um tempo único, É, né? Um tempo que a gente nunca vai esquecer. Então, pensa bem, né? Lá na frente, daqui a muitos anos, a gente vai lembrar do que aconteceu agora. Então, e a gente vai lembrar como que a gente reagiu, né? Se reagiu é. com ociosidade, no, né? Ou se aproveitou bem o tempo, né? Deixar aí Uhum. uma lembrança boa, né? Do que fez, de como reagiu, né? Depois contar para os filhos, para os netos. É. É um momento especial, muito especial. É, vamos que vamos, né. Bom, você queria falar mais alguma coisa sobre que a gente, tinha falado, né, até tem uma colinha aqui para mim, deixa eu ver, a gente ia falar sobre compra e venda, locação, moradia, essa questão do financiamento, falamos Pessoas irem do para o tabelião, irem para o isso. registro de imóveis. Falamos Uhum, dessa questão do registro online e eu falei da assinatura online. Eu acho que era isso que a gente queria papear hoje, não é? Vamos uhum, deixar o link aqui para o pessoal ter acesso ao curso, aos cursos, né? uhum. E, enfim, vamos ver se a gente consegue nas próximas semanas conversar mais algum tema. Eu queria agradecer porque a gente conseguiu fazer esse bate-papo ali. E eu queria pedir para o Eu que pessoal. agradeço. Fico muito feliz de conversar com a Vivi, de estar aqui no canal dela. É um prazer. Ai, que bacana. E eu queria pedir para você que é inscrito no nosso canal, ou você que está vendo essa nossa transmissão, que você, dissesse, tem algum ponto específico dessa questão imobiliária que você gostaria de saber? Tem algum contrato, alguma coisa que aconteceu contigo? Conta pra gente e faz a sua pergunta aqui embaixo que a gente vai contar para você no nosso próximo vídeo. A gente pode fazer depois um vídeo respondendo as perguntas, né? Então, a gente Das faz um vídeo de pessoas. perguntas e respostas, né? É É, legal, é legal. responde as dúvidas, né? A gente pode fazer na próxima, ou na próxima terça ou na próxima quarta. Vamos nos organizando aí para já, enfim, deixar esse pessoal muito informado sobre direito Uhum, imobiliário. uhum. Isso mesmo. Vamos aproveitar agora que a gente está com mais tempo, né? Aham.
para se informar, para aprender coisas novas, né? Tá aí. Falou então, Eli. Obrigada, viu? Eu que agradeço, um beijão. Um beijão. Até mais. Até mais.